Muitas vezes, nessa época do ano, a gente começa a pensar no que já passou neste ano e o que nós enfrentaremos no futuro. Olhando para o passado, nos dá uma visão, uma oportunidade de realmente avaliar como foi o ano, o que poderia ser feito melhor, quais são as nossas prioridades e, enfim, avaliar para melhorar. Eu estava lendo minha Bíblia nessa semana, pensando sobre o ano e tudo, e obviamente eu estava lendo Deuteronômio, e qual capítulo? Capítulo 8, e parece que a mensagem apareceu. Então, vimos os sucessos, os fracassos, e problemas e bênçãos. Também pensamos, ou pelo menos devemos pensar em como tudo isto pode contribuir para nosso bem no ano que vem. Tudo isto entra no planejamento da gente. Acredito que tem muito para aprender do povo de Israel, pensando nos seus sucessos também, os seus fracassos, os seus problemas e as suas bênçãos. E esses são registrados em Deuteronômio. O tema da mensagem hoje à noite é: vocês devem andar segundo as ordens de Deus. E a pergunta: como você pode andar segundo as ordens de Deus? Eu creio que aqui em Deuteronômio tem um princípio fundamental para andar nas ordens de Deus, e esse que vamos ver hoje à noite. Vamos ficar em pé e vamos ler versos 1 a 3 só. Nós vamos tratar o capítulo inteiro hoje à noite, mas 1 a 3 de capítulo 8 de Deuteronômio. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, e tu não conhecesses, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Já ouviu essas palavras antes no Novo Testamento? Quem falou? O Senhor Jesus Cristo falou. Oremos. Precioso Pai, abençoe o estudo da Tua Palavra hoje. Ajuda que a gente possa aprender muito dela e que não vamos só aprender, mas vamos pôr tudo que vamos aprender em prática. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Pode sentar-se. O principal ponto de Deuteronômio 8 é: você deve ser humilde. Você deve ser humilde. E nós vamos ver, temos que entender que a ordem de Deus se construiu humildade em Israel durante as andanças pelo deserto. Ele usou, esse verso 1 e 2 fala: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te
Qual é a próxima palavra? Humilhar. E te roubar. Para saber que estava no teu coração, se guardarás os seus mandamentos ou não. Essa prova foi para quem? Foi para Deus saber ou para o povo saber a sua situação? É para o povo, Deus já sabe de tudo. Mas ele colocou nos passos os israelitas para humilhar e provar, para saber que estava no seu coração. Quem é humilde reconhece que sua vida depende de Deus. Eu lembro falando com minha mãe uma vez sobre Cristo e a necessidade de colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor. Ela falou comigo: olha, meu filho, olha as minhas mãos, olha os braços, meus braços, olha as mãos do seu pai, olha os braços do seu pai. Quem construiu tudo disso é quem? É seu pai e eu. Ela dizia. Eu falei: mas mãe, quem é que deu à senhora saúde para fazer tudo isso? Quem encaminhou a senhora para que pudesse fazer tudo isto, se não for Deus? E Deus usou uma prova bem severa para minha mãe aprender o fato. Ela pegou câncer com 57 anos. Com 59 anos ela faleceu. Mas uma semana antes que ela faleceu, ela aceitou Cristo como Salvador. Ela olhou, ela aprendeu. Como Israel aprendeu, como nós devemos aprender. Muitas pessoas falam comigo: por que eu estou passando tanta dificuldade? Para te humilhar, para te instruir, para te provar de onde vem os seus pensamentos, de um coração bom ou um coração ruim. Tudo isto Deuteronômio está ensinando. Provérbios 15, verso 33 fala assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Lembra, humildade entende que não é eu, é que Deus que está operando na minha vida, que eu dependo dele. Muitas vezes nós começamos a pensar: olha, eu não sou rico, não. Olha o que eu fiz, olha, assim como Deus me abençoou e tudo, e esquecemos que tudo vem de Deus. Filipenses 2, versos 1 a 3 fala: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada faça por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Nós temos um problema da falta de humildade. Tem pessoas que falam assim: não, mas eu sou muito humilde. Bom, se você encontrar com a pessoa que fala: eu sou muito humilde, e eu não sei de nada, aí eu sou feio, vai colocar nisso. Concordo com aquela pessoa. Realmente, você não sabe nada mesmo. Realmente você é feio passado. E vai ver onde vai a humildade. Vai embora. Mateus 5, capítulo 5, verso 5 fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão, humildade é o principal que Deus quer da gente. Deuteronômio 1 e 2, já lemos, ele falou: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir. Então,
esse mandamento de ser humilde é o principal. Cada mandamento, você deve ter cuidado para observar. Deus chamou Israel para uma obediência completa. Se uma pessoa sempre fala a verdade e mente uma vez, aquela pessoa é o quê? Mentiroso. Se a pessoa andasse toda a vida honestamente, mas roubou uma vez, é o quê? Ladrão. Se uma pessoa sempre foi pacífica, uma vez bate na cara do outro, ela é briguenta. E vai indo, vai indo. Deus quer que nós obedecemos tudo que Ele coloca diante de nós. Não tinha mais nada e ninguém com quem contar. O Israel tinha de humilhar-se diante de Deus e confiar somente nele. E Ele os levou a um lugar onde tudo o que podiam fazer era depender dele. Pensa no deserto. Quantas pessoas já andaram no deserto? No nosso estado de Califórnia é cheio de deserto. No deserto você não acha água, você não acha nada para comer. Aí eu lembro, meu pai ia caçar no deserto e pegava coelho. E ele acertava os coelhos. Mas além disso, o deserto só tem calor de dia, frio de noite, mais nada. E o povo de Israel estava andando. Eles precisavam de comer. E Deus deu-lhes o quê? Maná. E maná significa o quê? Não sei o que é isso. O que é isso e tal? Maná. E depois eles começaram a reclamar por falta de carne. O que Deus deu? Deus passarinhos, codornizes. Codornizes? Isso. Codornizes e tudo. Para eles comer e tudo. Então eles dependeram de Deus completamente. E essa maneira que Deus humilhou a eles. E essa obediência deve ser baseada na lembrança do que o Senhor fizera entre eles no deserto. É interessante, nós temos também de depender totalmente no Senhor e obedecer Ele totalmente. Lucas 6,46 fala assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Mateus 7, verso 21, fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quer dizer o quê? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Deus humilhou Israel. Ele falou que passou das coisas para humilhá-lo. E Deus humilhou eles mesmo. Ele os levou a um lugar onde tudo o que podia fazer era depender dele. Não tinha nada mais e ninguém com quem eles podiam contar. Quando enfrentaram o povo, lembra o que aconteceu? O povo saiu de guerra contra ele. Eles simplesmente pediram água. E o povo não queria nem dar água para eles. Eles tinham de depender de Deus. Alguns pensam que a obra de humilhação de Deus é realizada apenas trazendo-nos para um lugar humilde. Mas é muito mais do que isso. Depende da condição do coração. Tem pessoas que podem estar num lugar humilde, que não tem nada, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem como resolver nada, e eles pensam: não, eu sou humilde e tudo. Mas não é isso. Humildade começa no coração. A pessoa humilde é humilde de dentro para fora, e não só no exterior. Podemos acreditar que Deus deve algo diferente a nós, e logo o receberemos.
Em vez disto, Deus quer que nós contentamos no lugar humilde em que Ele nos coloca. E isso acontece. É difícil ver hoje em dia, especialmente, uma pessoa baixar a cabeça. Quando alguém está danado, eu sei. Geralmente, ergue a cabeça e tudo, fala, não, mas não é assim não, e fica arrepiado. Nós temos que aprender a ser um povo humilde. Mesmo, talvez, quando alguém está chamando a atenção da gente erradamente. Humildade que leva crédito para com Deus. O Salmo 147, verso 6 fala, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. 1 Pedro 5,5 semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pense em alguém, talvez que você tinha um desentendimento. A base daquele desentendimento é orgulho, soberba. Não, mas não tinha razão de chamar a minha atenção assim. Ou não tinha razão. É orgulho subindo na vida da gente. Filipenses 4, versos 11 a 13 fala, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Se está abatido, se também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nota bem, todas as coisas incluem sendo humilde. Deus continua neste versículo, ele fala, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e vos multiplicareis, entreis e possuais a terra do Senhor vosso Pai. E te lembrareis de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto que 40 anos para humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus testou Israel. Ele testa a gente. Acha que essas coisas que acontecem na vida da gente é só à toa? Não, ele está testando, está provando. Pelas reações, pelo procedimento da gente, é a gente que dá para entender, olha, não sou tão bom assim, não. Eu devo melhorar. Deus testa a gente. Não era porque ele não conhecia os seus corações, mas porque eles não conheciam os seus corações. Temos que ser constantemente corrigidos de nossa superestimação de nós mesmos. Tem aquela coisa hoje em dia na psicologia de autoestima, não é? Eu acho que nós temos autoestima alto demais, tem que ser rebaixado um pouco. E as provações Deus usa para ensinar a gente, olha, você ainda tem muito para aprender. Eu dou graças a Deus, depois de 60 anos em Cristo, que Ele ainda está com muita paciência na minha vida. E está ainda me ensinando tantas coisas. E, por exemplo, hoje à noite, estou repassando para os irmãos o que nós temos de aprender. Deus testa a gente. Qual é o versículo que nós gostamos de citar quando enfrentamos problemas? Em Romanos. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus manda as coisas para nosso bem-estar. E nosso bem-estar diante de Deus é ser humilde.
obedecendo Deus em tudo, dependendo em Deus por tudo. Agora, versos 3 a 5 de Deuteronômio. Ele fala, e te humilhou, e te deixou ter fome, e sustentou com a maná, e tu não conhecesses, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá do pão, só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor Deus. Um trecho bom. A humilhação de Israel é a educação de Deus no deserto. Qual deserto talvez você está passando hoje à noite? Nestes dias, qual é o deserto? Aprende de Deus. Aprende vendo o que Deus está lidando com você, o que Ele está providenciando, o que Ele está fazendo na sua vida, para o seu aproveitamento, para o seu crescimento. Essa razão que enfrentamos essas coisas. Então, Deus humilhou Israel. Toda a educação de Deus começa aqui. 1 Pedro 5,5, no final que já lemos, revestimos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resistir ao quê? Quantas pessoas aguardam na rodovia, aqui na cidade já falou para parar? Eles fazem assim, depois ele impediu o seu progresso. Falou, não, para aí, quero conversar com você. Já pensou, pensando sobre Deus com essa mesma ideia? Deus falou, não, para aí, vamos conversar um pouco. Eu tenho algo para te ensinar, para melhorar a sua vida, para você ficar mais humilde, mais obediente à palavra de Deus. Alguns nem conhecem que passar esse primeiro passo essencial de examinar o seu próprio coração. Se não formos humildes e não formos ensináveis, então não há sentido para o resto da educação de Deus. Samuel entrou num novo emprego e eles falaram logo no início: estamos procurando pessoas que não sabem nada desse ramo, para que possamos ensinar no jeito que nós queremos, que você vai desenvolver nesse emprego. Deus quer que nós aprendemos dele, mas se já sabemos tudo, como é que vamos aprender dele? Não tem jeito, já sabe de tudo. Deus permitiu-lhe a fome e alimentou com maná. O próximo grau da educação de Deus é a total dependência do Senhor. Israel tinha de confiar em Deus além de seu próprio conhecimento. Eles queriam voltar para o Egito. Eles esqueceram que eram escravos lá e judiaram deles, que quando não podia produzir tanto, quando eles tinham de achar paia por si mesmo, os seus supervisores bateram neles e tudo. Eles não lembraram daquilo. Eles lembraram da carne, das cebolas, do alho e essas coisas. E não lembraram do sofrimento. Eles queriam voltar. Deus queria levar eles para frente. Salmo 37 fala: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo
como meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Entregue-se ao Senhor, para que vos faça saber que o homem não viverá só de pão. No negativo, essa era a lição que Deus queria que aprendessem. Pelo positivo, tiverem que aprender que o homem vive de cada palavra que sai da boca de Deus. Lembra naquele relato sobre eles pegando pão, aquela maná todo dia? Qual dia da semana eles não podiam pegar? No sábado. Tinha alguns que tentaram de pegar mesmo assim, desobedeceram ao mandamento do Senhor, não desobedeceram. E o que aconteceu com o maná? Apodreceu, cheirou mal e tudo. Deus ensinou, olha, tem que obedecer humildemente, tem que ser humilde. Infelizmente, muitos ainda vivem apenas do pão, vivendo apenas das coisas materiais, ignorando a dependência que eles deveriam ter em Deus. O homem não viverá só de pão. Você pode existir apenas pelas coisas materiais, mas não viverá. Essa não é vida. A vida é depender de Deus. Nós temos que trabalhar sim, tem que ganhar nosso pão, tem que fazer tudo para sustentar nossa família, tem que trabalhar até para sustentar a igreja local. É nossa responsabilidade de trabalhar, mas dependemos de Deus. Quais pessoas têm certeza que amanhã tem emprego? Ninguém tem. Ninguém tem. Quantas pessoas acreditam que sempre vai ter o dinheiro suficiente para pagar todas as contas? Ninguém tem essa certeza. Nós temos que confiar no Senhor. Vivemos por cada palavra que procede da boca de Deus, não por cada sentimento que experimentamos. Você nunca recebeu a vida espiritual por seus próprios sentimentos. Eu quero ganhar mais, eu quero isso. Não. Foi quando você aceitou na palavra de Deus, acreditou na palavra de Deus, que você começou a viver. Você nunca obterá um aumento da vida espiritual e crescerá em graça por seus próprios sentimentos ou seus próprios feitos. Tem que confiar na palavra de Deus. Hoje à noite, nós aprendemos só um pouco. Na verdade, hoje à noite até agora é metade da mensagem. Mas a parte da mensagem que é necessária para nós. Você deve se humilhar diante de Deus. Humilhar significa o quê? Depender dele e obedecer os seus mandamentos. Fala, pastor Bill, mas tem de guardar o sábado? Não. Já notou no ensino hoje à noite? Eu li em Deuteronômio, mas eu citei versículos nos outros lugares e também no Novo Testamento. Já pensou qual é a razão que nós temos o Novo Testamento? Para entender o velho, para aplicar o velho corretamente em nossas vidas. A Bíblia fala, se obedecermos em todos os pontos da lei e desobedecer em um ponto, nós desobedecemos toda a lei. Nós temos de ser humildes diante do Senhor, tem de buscar primeiro o Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas que necessitamos serão acrescentadas. Esse ano, no final do ano, talvez você tenha alguma coisa na sua vida que está precisando acertar com Deus. Talvez aí tenha alguém que você está vendo algo.
Talvez tenha alguém que você está precisando de pedir perdão ou acertar as contas. Eu tinha uma situação com uma pessoa que, umas semanas atrás, a gente até jantou junto e eu pedi perdão. E aquela pessoa também pediu perdão. E estamos agora amigos. Não tem aquela atrito entre nós e tudo. Talvez você tenha alguém que precise fazer isso. Eu garanto que vai ter a paz e a bênção de Deus na sua própria vida. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos por tudo que Tu és. Nós te agradecemos pela bênção de ver na Tua palavra como devemos andar. Abençoe hoje à noite, abençoe o nosso tempo de oração, que o Senhor possa tomar preeminência em tudo, que vamos realmente depender do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém? Para os que estão escutando de vídeo, lembramos, domingo agora é nosso ceia, o nosso jantar, que vai começar às 7 horas, não atrasa. Aqui na Batista Esperança começamos na hora certa. E depois vamos ter o culto, ainda com o ensinamento da Palavra de Deus, para ajudar cada pessoa a crescer e ter um ano bom nesse ano de 2024. Amém? Então, uma boa noite.